98, seguindo sempre o conselho do Morelli, né, para a gente datar e colocar a hora. A gente está gravando uma reunião do grupo de estudo online, que acontece sempre às quintas, de 9 às 10 horas. E hoje a gente tem uma provocação inicial aqui e, na sequência, a continuação da pauta que segue com um breve relato do que o Orozimo vai estar discorrendo aí de informações e para que a gente esteja discutindo. E a provocação, ela vem de uma discussão que a gente já conversa há algum tempo, que é relativo à CIPA. A CIPA é um comitê dentro das indústrias que cuida de segurança do indivíduo, com EPIs, regras, normas e técnicas. E quando a gente fala dos exemplos que são colocados, hoje eu vi um post que o cara coloca a morte do lado de algumas pessoas brincando no trabalho, né? Eles brincando com EPIs, brincando com equipamentos que podem realmente criar dano à pessoa. E isso, quão impactante eles aprenderam, em vez de ficar escrevendo, eles colocaram uma imagem para que a comunicação se torne eficiente. E a CIPA é, com toda certeza, um lugar muito interessante para que a gente pense o mesmo comitê da informação. Se a gente integralizar o comitê da informação, né, da parte que cuida da gestão da informação, com a CIPA, a gente pode criar um comitê interno com muita relevância. Primeiro, que ele vai ligar o chão de fábrica à diretoria, aos executivos, né? Então, é uma questão que a gente precisa também de lidar, porque senão a gente vai criar um comitê que vai cuidar do executivo e da informação, que vai ficar só lá na alta gestão e não chega no chão de fábrica. Se a gente integra com um comitê que já faz pauta, que já tem agenda, que tem reunião e que tem controle de conformidade, a gente pode ter um ganho na eficiência, na comunicação e até no engajamento de todos, né? Porque todos precisam estar preocupados com relação, ainda mais que a gente vem tratando aqui sobre uma questão que às vezes não está ligado tanto à área digital, mas, por exemplo, descarte, o lixo, o quanto de informação que vai no lixo, o descarte, a parte de uniforme, de imagem da empresa, que também a gente precisa de ter preservação quando a gente está fora do ambiente de trabalho, e às vezes de uniforme, aquilo representa a marca da empresa e, eventualmente, as atitudes que a gente vai estar tomando pode não estar ligado àquele conceito de valores, dos pilares que a empresa tem. Então, a gente precisa de controlar a informação como um todo. E aí é uma discussão boa. E na hora que a gente estava aqui no aquecimento, a Vânia colocou uma experiência. E assim que a Vânia terminar, se ninguém tiver alguma interlocução para fazer, o Orozimo pode estar entrando aí com a explanação para que a gente continue com a pauta do dia anterior. Vânia. Bom dia. Falando da CIPA, da área de segurança do trabalho, eu relatei um pouco sobre a minha experiência, que já trabalho há 30 anos na direção de gestão de pessoas, e eu consigo ter o dimensionamento da importância dessa área para a empresa. Não só por conta da proteção de acidentes, mas também do olhar para o colaborador, que isso daí se trata de boas práticas, se trata de governança, olhar para o colaborador, quantas doenças ocupacionais. Então, desde que o colaborador entra, ele é olhado a saúde dele e, às vezes, não é dado importância. E eu também mencionei aqui que, quando a CIPA ela existe na empresa apenas por um cumprimento de lei por conta da obrigatoriedade, em cima do risco da empresa ou do número de funcionários, entende? Ela realmente não pode fazer a função dela, entende? Que é justamente a prevenção, e ele não consegue ter o olhar que essa prevenção também é uma otimização de custo. Se eu tiver uma equipe doente, ou se eu detectar na empresa que eu tenho áreas que causam adoecimento, sem eu criar essa prevenção, tanto na parte de treinamento ou de fornecimento de EPI, o prejuízo vem para a empresa. E também tratei que, muitas vezes, ou empregador, ou gestor alta direção, a CIPA tem a metade da CIPA é constituída, entende, por funcionários eleitos, né, para esse fim, entende, e
E, de um outro lado, o próprio empregador ele escolhe a pessoa que representa a empresa, no caso do polo da empresa. E, muitas vezes, quando eles escolhem, não tem nenhum critério de realmente seja uma pessoa que tenha uma responsabilidade com a segurança. Entende? Você vê que, nessa área de segurança do trabalho, você trata também, levando para a proteção de dados sensíveis, que são os ASOS, né? Você faz o exame admissional quando você entra, você faz todos os periódicos, você acaba tendo acesso, entende, a histórico de saúde dos colaboradores para detectar se essa doença é uma doença ocupacional adquirida em decorrência do trabalho ou até mesmo se a admissão ela foi feita, a contratação, sem esse olhar, porque muitas vezes o médico do trabalho ele dá apto por omissão do próprio candidato, de dizer que ele já vem com problema de coluna, que ele não consegue carregar peso, entende? Então, é assim, quando você tem uma equipe olhando esses documentos e com cuidado desde a origem da saúde do trabalhador dentro da instituição, você trata, além de tratar do ser humano, que é o maior valor, você trata em todos os pontos de dados sensíveis, que é a saúde do trabalhador ou até mesmo, entende, tem um outro lado, que é a questão das regras, né, de governança, de você colocar o uso do EPI, entende, a obrigatoriedade com algum tipo de sanção para o funcionário que ele acaba causando um acidente por não ter consciência de usar o EPI, por não querer usar o EPI. E quando acontece o acidente, porque, no caso, nós já tivemos uma empresa que tinha contrato com a companhia de eletricidade, então o eletricista, quando ele não subia no poste com a cinta e ele caía lá de cima ou se queimava, não adianta que o empregador, ou ele sempre vai ter a responsabilidade por cuidar da vida. E você ainda enfrenta um momento muito sensível da família, que você não pode deixar o empregado, entende, porque ele não usou a API. Então, eu acho assim que quando essa área está muito ligada à alta direção, e quando essa alta direção tem a consciência que a CIPA não é só para cumprir lei, mas realmente é uma coisa que ela traz um resultado positivo para a empresa, até mesmo no que diz respeito à produtividade e lucro, entende? Eu acho que é uma coisa que é muito boa e pode ser utilizada como boa prática, entende? Em cima da governança e mesmo falando que esses dados de todos os colaboradores, eles perpassam, entende? São de domínio da CIPA e as pastas e tudo, e eles também não têm a ideia, entende, da confidencialidade, entende, desses dados que eles têm de todos os empregados. Obrigada, gente. Legal. Pedro, você está mudo, Pedro. Essa condição, Vânia, que você colocou da CIPA é um negócio que sempre me impacta muito, porque eu acho que a gente está falando realmente tanto da pessoa, e na hora que você estava falando, me deu um insight ainda. Quando a gente fala da segurança individual, a gente tem falado aqui muito sobre privacidade. Do mesmo jeito que a gente precisa de ter a preocupação de não ter um acidente, um bullying é um acidente. E aí o bullying é uma invasão à privacidade. Então, por exemplo, a gente teve agora essa questão do Covid, que quase que virou um sigilo. Se alguém tivesse testado positivo Covid, ele ia para dentro de casa e ficava lá no segredo, no sigilo, porque senão todo mundo ia ficar olhando meio virado para ele, né? Então, a gente precisa de ter uma preocupação grande, porque também tem essa condição. E aí, se ninguém mais tiver algo a dizer, eu vou estar passando a palavra para o Orozinho, mas achando que a provocação inicial foi bem interessante. Obrigado aí pelo seu relato, Vânia. Orozinho, tem a palavra. Obrigado, Pedro. Bom dia a todos. Hoje a gente vai fazer a parte 2 em relação àquela proposta que eu havia colocado algumas reuniões atrás. Então, para você que vai assistir essa live, eu recomendo, né, eu sugiro que você assista a nossa live passada, onde a gente começa a
apresentar gradualmente, né, uma estrutura de um modelo que atenda às equipes multidisciplinares, né, no alinhamento das atividades de proteção de dados. Isso aí claramente vai facilitar gerenciar, né, a estrutura de compliance no âmbito das empresas, porque a gente vê com uma certa frequência, eu não sei com vocês, mas você gera muitos documentos, você gera muitas informações, e depois existe uma certa dificuldade em colocar tudo isso num guia de boas práticas, né? Gera você tem os melhores ingredientes, né? Mas quando o resultado final ele não sai como esperado, né? E a empresa, numa situação de incidente, ela vai ter que apresentar esses documentos. Esses documentos eles têm que estar em compliance, né? Então, o primeiro compliance, na verdade, não é da empresa, é o seu. Isso aí eu acho que é fundamental, né? Tanto que, na minha equipe, eu tenho uma pessoa especialista em compliance, né? Eu faço a parte de TI, eu tenho a responsável pela área jurídica, e a gente tem uma pessoa especialista em compliance, né? Que ela vai, ao longo do tempo, ao longo de todo o processo, ela vai pegando todas as informações, né? Compilando isso, organizando, né? E traduzindo num tipo de material bem acessível, transparente, conciso, eficaz, e o empresário ele vai ler aquilo lá, né? Os funcionários vão ler aquele documento e vão entender, né? Acho que o começo é bem por aí. Então, em relação a esse modelo, né, que ele já não é, como eu disse a vez passada, não é um modelo pronto, né? Foi uma provocação, na verdade, foi algumas sugestões que eu dei dentro desse fluxo de trabalho, né? E a gente está aqui justamente para pegar as críticas, sugestões, né? A gente criar um documento inspirado em ideias, insights, experiências que aprimorem, né? Que aperfeiçoem as técnicas e práticas no desempenho das nossas funções de facilitadores de LGPD, ou até mesmo auditoria, né? Então, eu falei, só fazendo um breve resumo, né? A gente falou lá, eu coloquei todos os itens, né? Para quem tem aí, a cada item eu coloquei o nome de um filme, um nome que tenha a ver com aquele fluxo de trabalho, né? Um lugar ao sol, né? Está todo mundo querendo ter a sua oportunidade de agendar uma reunião, né? De começar um processo de LGPD em alguma empresa, né? Então, eu falei de agendar uma reunião, tá? Combinar a call, depois uma mente brilhante, né? Nome dos sócios envolvidos, você fazer aquela pesquisa natural que você precisa fazer antes de entrar em contato com o seu cliente, né? Aí você precisa pegar os dados iniciais fundamentais para você gerar a documentação de apresentação, os entregáveis, o orçamento, né? Eu falei que é o discurso do rei, né? O rei, no caso, é o nosso empresário, né? Não que você vai ter que ser súdito o tempo todo, né? Mas você vai ser, como fala lá na Game of Thrones, você vai ser a mão do rei, né? Aí a gente falou do quarto item, o gladiador, o valor abstrato, o preço é tangível, né? Revisar a apresentação da empresa, fazer descrição dos entregáveis, apresentar o orçamento, agendar retorno, tá? E depois, o item quinto, dança com lobos, preparação, abordagem informal. Aqui que a gente, só fazer um breve resumo, aquele primeiro contato mais informal com o empresário, de você não falar, não entrar muito no âmbito de LGPD. Você foi provocado, você está sendo
a sua intenção é ser contratado para fazer a adequação, né, fazer a conformidade da empresa em relação ao LGPD. Mas você precisa primeiro conhecer a empresa, você conhecer com quem você está trabalhando, né, a maturidade da empresa, qual a cultura da empresa, o que os gestores pensam, né? Aí o item 6, que gera sempre alguma discussão, né, que eu coloquei os homens do presidente. A empresa, quando você passa para a empresa e fala, olha, todo esse processo que a gente vai fazer de adequação, departamento a departamento, ele é colaborativo e é feito por equipe multidisciplinar, né? Então, tem acompanhado do pessoal de TI, acompanhado do pessoal jurídico, né? Alguém de compliance, o pessoal da empresa. E chega nesse item, né? Pois a empresa ela tem que gerar naquele momento, tem que criar naquele momento, né, o comitê de segurança ou fazer a criação do encarregado de dados. Anteriormente, eu não havia colocado o comitê de segurança, foi uma falha minha, né? Eu assisti novamente na nossa reunião passada e a Vânia, me lembro que ela chamou a atenção, que a gente não tinha falado de comitê de segurança. Então, o comitê de segurança ele entra aqui. Só que na reunião passada, eu coloquei que se você sente que a empresa ela já tem condições de, nesse momento, ela discutir sobre o comitê, ela já tem maturidade em relação à proteção de dados, à LGPD, segurança da informação, ela já tem esse conhecimento suficiente para já começar a discutir isso, ótimo. Senão, a gente coloca lá para baixo. Isso aí é a minha sugestão em termos desse documento. Tá? Então, a gente tem que discutir isso, se realmente é uma colocação perfeita ou não. E já esclarecer para esse comitê ou para esse encarregado de dados, esclarecer suas funções, limites, atribuições, o que a empresa e clientes esperam do profissional. Eu, particularmente, eu gosto de inserir nesse momento se a empresa tem alguma maturidade, algum conhecimento em relação à LGPD, de uma forma geral, trabalhar a criação do encarregado de dados aqui. E já colocar para a empresa que ela vai ter que formar um comitê de segurança. Porque, muitas vezes, a empresa ela não vai, nesse momento, criar o comitê de segurança. Você fala, eu prefiro ter uma pessoa, isso já aconteceu, eu prefiro ter uma pessoa agora que vai, digamos assim, ser o focal point, ser o intermediário, a fazer a interação entre a agência, né, a agência de consultoria e a empresa. Né? Essa pessoa a gente pode ter agora, né, que possivelmente, né, ou certamente, ela vai ser o encarregado de dados. O comitê a gente discute lá embaixo. Né? Então, você gera o encarregado de dados. Comitê, você desmembra. Primeiro você cria o encarregado e lá embaixo você cria o comitê. O comitê ele vai ter que ser discutido internamente na empresa. Né? Ele não vai discutir isso. Ele pode discutir a gente vai ter que passar, né, quais são as finalidades, quais são as funções, atribuições, os limites, responsabilidades, etc., o que tem que fazer, o que não tem, tanto para o DPO, como o encarregado, como do Comitê de Segurança. Mas não tem que necessariamente ser criado no mesmo instante. Né? Isso aí também a gente pode discutir isso depois. Né? O item 7, que eu coloquei, Bohemian Rhapsody. Se alguém conhece a música do Queen, Bohemian Rhapsody, é aquela história, né, um pouco triste, né? Às vezes ela é um pouco pesada, se vocês já viram a letra, né? Eu trouxe para cá porque aqui você vai ter que colocar você vai ter que mostrar a realidade aqui, né? O primeiro treinamento, né? Falar sobre a importância de dados, né? A gente já passou por aqui, então eu não vou repetir os itens, mas aqui é aquele momento que você coloca todo mundo na mesma página.
tá? E treinamento, mais uma vez, tá? O treinamento ele ocorre sempre em duas instâncias. O treinamento de gestores, treinamento de colaboradores, que nem sempre é o mesmo. Treinamento de gestores, a visão que você tem que passar é visão de negócio. Portanto, que os dados mostrar para ele, né? Quando a gente conversa com ele, né? A gente mostrar que tem o dado, tem a informação leva ao conhecimento, conhecimento leva à sabedoria. Sabedoria quer dizer inteligência, ele saber trabalhar com inteligência em relação ao conjunto de dados que ele tem. Tá? Então, esse treinamento é essa parte que você coloca todo mundo na mesma página. Tá? Você deixa todo mundo ciente do que é LGPD, do que ela trata realmente, né? O que são os dados pessoais, quais são as responsabilidades de cada uma das partes. Isso aqui eu vejo que é muito importante, pessoal, isso aqui eu procuro sempre reprisar, porque o entendimento que o empresário ele vai ter aqui, ele vai repassar ou ele vai cobrar do parceiro de negócio dele. Né? A gente sempre fala aqui, e eu defendo, né, aquele efeito dominó, aquele efeito que eu chamo de efeito neural. Você tem a empresa, você está fazendo a adequação dela, você está entrando em conformidade, e os seus parceiros, que você faz interação de dados com eles, né? O seu pessoal de logística, o seu pessoal o seu contador, advogados, etc., enfim, todos os seus parceiros de negócio que você está tratando, trocando dados com eles. Qual é a responsabilidade deles? Né? Se eles, está na lei, né? Se houver algum vazamento por conta deles, você também é responsável. Isso aí é coautoria. Sei que o jurídico tem um termo bem certo para isso, eu não sei qual, mas realmente existe essa coautoria. Não me lembro qual o item agora, mas trata exatamente disso. Então, é aí que o gestor cai realmente a ficha dele, né, nesse primeiro treinamento, que a gente vai falar do último, que é lá no final, cai a ficha dele vê o tanto que a importância não só dele estar em conformidade, como ele também passar isso, ele cobrar isso dos seus parceiros. Né? Mas ele cobrar com responsabilidade, ele cobrar com como eu diria, com razoabilidade. Né? Ele saber o que ele está pedindo. Né? Ele já entendeu que aquilo lá é importante para ele. Né? Ele entendeu que aquilo lá não é um custo, aquilo lá é investimento. Então, esse primeiro treinamento, né, da parte de gestão é muito importante, tá? Extremamente importante. E o treinamento para os colaboradores é aquele mais operacional, é mais operacional do que por quê? O pessoal operacional da empresa é o pessoal da linha de frente. É o pessoal que está tratando, é o primeiro impacto que o cliente tem com a empresa, geralmente são os colaboradores. Né? Depois a gente passou falando alguns benefícios, né, propostos pela lei. Acho que isso é muito importante, ter essa linha, né, para chegar nesse resultado que a gente acabou de falar, para entender o tanto que é importante ele estar em conformidade. Né? E aí vem a parte mais mão de obra, né? O item 8, a ponte Rio Quaiti. Execução 1, que eu coloquei, que é um olhar 360, que é mão na massa. Né? Primeira coisa que é elaborar uma auditoria para entender o fluxo de dados nos departamentos. Primeiro, é aquele tipo da coisa. Você começar com um departamento, né? Você aloca toda a sua mão de obra ali, né? sem digamos, deixar a outra parte, deixar o outro departamento já preparado. Fala, olha, nós vamos começar aqui pelo TI. Tá? O próximo departamento, que a gente vai fazer amanhã, depois, semana que vem, né? Vai ser o jurídico. E como que está a posição do jurídico?
né? Ou do atendimento, ou de marketing, né? Então, assim, paulatinamente, a gente vai departamento a departamento e eles toda a rotina deles, né, já deve estar bem clara, né? Eles discutirem entre eles como que eles vão apresentar isso, né? A documentação que eles têm que levantar. Então, essa auditoria inicial, a gente chama todos os responsáveis pelas áreas e já passa isso para lá, preparem, porque a gente vai passar pelo seu departamento. Tá? Isso seria importante, né, que já existisse uma pré-condição para a gente já começar o trabalho e não fazer uma auditoria, organizar, reorganizar, para depois entender o fluxo de dados do departamento. Porque a gente sabe que tem algumas empresas, né, e acho que a maioria de nós já vimos isso, algumas são muito bem, isso depende muito de chefias, né, estão muito bem organizadas, né, mas outras nem tanto. Né? A gente chega lá e vê que realmente a coisa está meio bagunçada. Né? Eu coloco atenção especial ao TI, né? Conhecer as vulnerabilidades do setor, né? Porque aquilo que eu falo, você está começando a construir a sua casa, né? Baseado em quê? Né? Você tem que ter uma fundação muito boa. O que é a fundação da empresa? É o seu TI, entre outros. Né? Levantamento de contratos, ó, jurídico aí. Né? Para chegar na hora, não saber onde é que está, terminar a conformidade, aí ele lembrar que ele tem um conjunto de contratos que fez com a empresa tal, que não se lembrava mais. Então, é aquilo que a gente falou na auditoria, vai levantar isso aí. Não é aquela auditoria que a empresa ela contrata, tá? Como serviço de auditoria completo, né? Que isso vai demorar uma semana, 2, e você entrega um relatório de inteligência, um relatório de auditoria. Né? Você vai quem faz isso é um auditor. Tá? Não é bem isso aí. Por isso que todo pessoal que trabalha com os facilitadores de adequação de dados tem que ter algum conceito de como se faz o mínimo dessa auditoria. Né? O RH, por exemplo, a revisão dos procedimentos internos, guias, manuais, então ele já levanta. O RH, quando tem, de repente, a empresa, quando a pessoa é contratada, existe um processo de contratação, ela já, o que ela passa, o que ela fala, né? Quais são os procedimentos que ela passa através de guias, de manuais, se falta, se está em construção, né? Se tem a empresa tem algum aplicativo, esse aplicativo, para que serve esse aplicativo? Né? Para vagas, é um aplicativo de vendas, enfim, tem que ser levantado também junto com o pessoal de desenvolvimento, porque desse aplicativo. Né? E a relação com terceiros, fornecedores e parceiros. Tá? Naquela reunião anterior, que eu coloquei naquele treinamento anterior que eu havia colocado, tá? É tudo uma questão de você trabalhar, uma questão de você ajustar com as pessoas, com os empresários, com os gestores, a participação dos responsáveis dos parceiros. Tá? Trazer os responsáveis dos parceiros para essa reunião. Se eles já estão no fluxo, se eles já entenderam, se os gestores acham interessante. Tipo assim, olha, eu estou fazendo e o processo é esse, e vocês vão ter que passar por isso. Vocês querem aproveitar e já ter um treinamento prévio? Então, é uma sugestão que eu faço. Né? E a segunda parte, né? A segunda parte desse item 8, que é a execução do processo, aquilo que a gente falou. A consultoria, os profissionais que foram contratados, eles podem estar usando uma ferramenta, né, que vai automatizar futuramente, ou fazer a mão na massa. Né? Aquilo que eu defendo que as 3, 4
primeiras adequações que vocês fazem, né, que forem contratados, é botar a mão na massa mesmo. Tá? Nada impede de você, é até viável, até recomendável, que você tenha um sistema informatizado, mas você alimente-o depois que você passar por todo o processo, você entender, você fazer, você botar a mão na massa. Futuramente, você pode fazer a coisa mais automatizada e tal. Mas, inclusive, botar a mão na massa para o cliente, isso é muito importante. Porque, como é um sistema colaborativo, e você está trabalhando com vários integrantes, com vários profissionais de várias áreas, é importante que exista essa interação. Né? Pelo menos o processo que eu falei que eu utilizo, né? que utiliza ferramentas ágeis, Model Canvas, né? Design Thinking, né? Sistema ágil. Isso é muito importante, porque naquele momento, naquela reunião, você define todos os itens. Né? Você vai ter, no final, uma visão 360 do que é o seu departamento. E aí você definir, você mão na massa, você fazer o que tem que ser feito em termos de adequação, né? Data mapping, fazer o DPIA, o plano de resposta a incidentes, as políticas gerais de privacidade, adequação dos sites, né? Os aplicativos, né? A geração dos relatórios, né? Os opcionais e os obrigatórios, né? Nunca ficar só nos relatórios que são obrigatórios, né? Os relatórios que são obrigatórios, né? Mas também sempre apresentar para o seu cliente alguma coisa diferenciada, aquilo que você entrega um pouco mais. Né? E o item 9 até a eternidade. O treinamento, né? De novo, depois que você terminou todo o processo, demore ele 3, 4, 5 meses, 1 ano, né? Mas depois, a entrega desse material é aquela apresentação, treinamento. Pessoal, estou entregando todo esse material aqui. O que é o DPIA? É isso, nós estudamos, quando nós fizemos o nosso Model Canvas, naquela parte que você especificou isso, e desses dados e de outros, a gente retira o DPIA, né? Plano de ação, etc. Aí é a apresentação, né? Bem didática de todos esses modelos, planilhas, as recomendações que vocês estão fazendo, vão deixar escrito, como que vão acontecer as atualizações, quais foram as tecnologias utilizadas, né? Como que funciona a interação com a NPD, né? Enfim, vários outros itens, né, que você precisa apresentar nessa hora. Pode ser em conjunto? Pode. Né? Pode ser você apresentar a documentação para os gestores, né, e ter um treinamento com o pessoal os colaboradores. Eu, particularmente, não recomendo. Eu recomendo sempre que seja feito com todo o pessoal, porque um bancou todo o processo, deu incentivo, né? O outro participou. Então, é um momento de confraternização, na verdade. Né? De você, aquele momento de falar, ó, estamos entregando todo o material. Né? E os entregáveis, né? Os entregáveis, aqueles documentos que a gente já falou, né? E a reunião de conciliação de encarregado, comitê de dados. Aquilo que eu falei, que, de repente, se a empresa não tem maturidade para criar o comitê, ou, quem sabe, o encarregado de dados antes, agora é o momento. Agora é o momento. De você já ter conversado com os gestores, né, para você criar o encarregado de dados e o comitê de dados agora. Isso pode ser agora ou naquela situação no item 6 que eu havia colocado lá. Né? E uma coisa muito importante, os gestores, eles precisam estar cientes que você vai entregar em papel ou em planilha
ou de forma automatizada toda a documentação, ela não é estanque, ela não para ali. Ela continua no outro dia, e no outro dia, e no outro, e no outro, porque os dados estão chegando e saindo. Né? Então, ele precisa entender, né? Ele tem que ficar bem claro isso para ele, né? Que o show continua. Esse monitoramento, acompanhamento, quem é que vai fazer isso? É o pessoal interno, é o DPO interno, porque ele fala, não, eu vou contratar vocês mesmos como DPO. Ótimo. Então, é na hora de assinar um contrato aí, 6 meses, 1 ano, tá? O jurídico já aproveita e já faz, já com ciência, né? Já tem ciência da situação, já vai fazer um contratozinho ali de 1 ano, que a sua própria agência já vai fazer o serviço de DPO. Né? Ele entende, né? Tem que ficar bem claro para os gestores, né? Que contratos são feitos, de repente, toda semana. Alteração, revisões de contrato são feitos toda semana. Isso sempre tem que estar à luz da LGPD. Né? Os treinamentos têm que ser contínuos, né? Principalmente hoje, né? Em relação a toda essa situação de incidentes de segurança, independente da qualificação da empresa, a empresa, os gestores, eles incentivarem, né, e aplicarem treinamentos específicos em relação a phishing, né? E as pessoas entenderem o que é engenharia social, como que funciona o phishing, para não cair numa situação de ransomware ou coisa parecida. Né? Eles entenderam tanto que é importante a função de cada um deles. De repente, você está fazendo uma adequação para uma empresa que tem 50 ou 60 funcionários. Basta um ser delinquente, né? Ou delinquente em relação ao seu comportamento, né? Não agir conforme as regras, o treinamento que ele recebeu, de você não clicar aqui, você, antes de clicar, você aciona o TI para ver se aquilo é seguro ou não. Enfim, um comportamento inadequado dele pode colocar a empresa a pique. Né? E isso ele tem que entender, né, que isso é muito sério, porque uma empresa como a Cisco, por exemplo, né, 5, 6 mil funcionários, uma empresa que trabalha com segurança da informação, eu já fiz curso da Cisco, né, um funcionário, né, foi suficiente para ter acontecer um incidente de cibernético. Imagina uma empresa que não trabalha na área e que não tem essa cultura. Tá? E, principalmente, a empresa continuar com a cultura de internamente criar esse comportamento de segurança de dados. Pessoal, esse era o último item que eu coloquei. Agora já são 9h45, 47 já. Seria importante, eu gostaria de dar agora a voz para vocês, para a gente fazer lapidar isso tudo que eu comentei agora. A Vânia levantou a mão. Vânia, abre seu microfone. Sim, já abri. Eu fiz algumas anotações. Né? A primeira é essa questão do treinamento, do comitê primeiro, entende? Então, essa questão da hora do comitê. Então, é assim, mesmo que seja dispensável a criação do comitê, quando você começar a oferecer um serviço de adequação, começar a implantar, entende? É importante não com a nomenclatura comitê, mas que tenha as pessoas responsáveis a quem o consultor vai se dirigir, que nem sempre é o dono da empresa, ele nem sempre vai estar acessível. Para o êxito do trabalho, a gente precisa ter pessoas que vão poder responder, entende? Vão estar à disposição. No caso, o diretor da empresa, ele tem que apontar aquelas pessoas que têm maior conhecimento sobre a empresa,
Entende? Então, eu não vou constituir um comitê, porque dependendo da maturidade da empresa, eu não tenho TI, ele é terceirizado, entende? Eu não tenho RH forte, mas eu tenho pessoas que conseguem entender o fluxo de dados, o negócio da empresa. Então, eu fiz essa observação sobre isso. E que logo no início de uma proposta de trabalho, entende? Considerando essas entrevistas onde a gente reconhece a maturidade da empresa, entende? Eu posso me colocar, a gente pode oferecer nesse período de implantação o DPO as a service, entende? Porque você vai acompanhar, se não tiver, né? Porque você vê que pela própria legislação que saiu daí das pequenas empresas, tem empresas que elas não têm obrigatoriedade de ter um encarregado de dados, mas o que define não é bem o tamanho da empresa, entende? Mas é o risco. Entende? Então, se eu tenho uma empresa que ela tem um risco grande, é importante ou eu tenho encarregado, ou então eu colocar esse serviço à disposição da empresa. Entende? A outra coisa que eu coloquei, essa questão quando você falou de parceiros e operadores, e também falou da responsabilidade solidária. Entende? Então, quando a gente começa a fazer uma adequação, entende? A gente tem que estar atento também nesse levantamento de todos os operadores, se eles, trabalhando os dados pessoais da empresa, se eles têm o mínimo, né? Eles têm que ter também essa cultura de proteção de dados. E se eles não têm, vai ter que chamar esse pessoal para uma reunião para pelo menos dar noções que eles têm que se organizar, porque sempre o controlador vai responder, mesmo ele tendo esse direito de regresso, ele só consegue responsabilizar o operador se tiver muito claro as evidências que esse dano, entende, causado ao titular do dado, esse prejuízo, foi causado por negligência do operador. Entende? Coloquei essa questão do dano prejuízo. Bem, benefícios que a própria lei, a gente está vendo que tem até um movimento da questão da fiscal, de impostos e tudo, e eu só queria atentar, assim, que eu fiquei até triste, porque aqui, como é filantropia, a gente não pode utilizar desse benefício, né? Mas é assim, está aí apostos que as empresas que investirem nessa área de implantação e adequação da LGPD de segurança, eles vão ter benefícios, inclusive fiscais. Na questão do item 8, que é a execução mão na massa, entende? Essa questão da auditoria, quando você fala que aqui não é uma auditoria de proteção de dados. Quando você vai fazer essa revisão de contratos, você vai ver se houve as adequações das cláusulas, inclusive eu posso até dizer para vocês que assim a gente descobre as coisas com o passar do tempo. Aqui, quando foi feito isso pela consultoria, foi colocada uma cláusula, tanto no contrato de colaboradores como de alunos, uma cláusula de uso de imagem. E agora, depois desse tempo, eu descobri que, como os dois contratos são de adesão, eu jamais posso colocar essa cláusula. Porque o titular de dados, ele não tem opção, ele vai entregar, e ele precisa ter a opção de escolha. Então, sempre cláusula de imagem, ela tem que ser inseparável, para que o titular possa ter, entende, essa opção. E essa questão de auditoria é realmente ver se, na parte de qualificação, onde a gente vai, num contrato de operador, onde a gente vai tratar dos dados, é o dado do responsável, né? São os dados pessoais do responsável, mas muito mais as cláusulas que são colocadas no contrato da responsabilidade desse operador com os dados que eles tratam em nome da empresa, entende a responsabilidade do prejuízo, a questão da confidencialidade e o sigilo, porque ele vai estar tratando dados que são da empresa, em nome da empresa, e a gente precisa se resguardar de ter essas cláusulas. Então, quando vê nos contratos, é fazer realmente um levantamento de todos os contratos, entende? E ver os contratos que a gente tem, que o único dado pessoal que a gente trata é o dado de quem assina, mas eu tenho os contratos de operadores, que são aqueles que tratam de dados pessoais em nome da instituição, entende? Aí, a questão do RH, né, sempre a gente ter essa questão na cabeça de que muitas empresas, ela tem, dependendo dessa maturidade, o RH terceirizado, que estão em operadores que são escritórios de contabilidades ou então plataformas de RH, onde também a gente tem que ter um olhar para esse contrato, para ver se tem essa cláusula de responsabilização, entende? Que também vai ter esse contrato com esse operador,
E aí, muitas coisas, a gente tem uma dificuldade quando esse RH é terceirizado, porque, assim, não é o RH que é terceirizado, acaba sendo um DP, porque, basicamente, para fazer o cumprimento de folha, de pagamento do pessoal e tudo. Então, eles não têm muita responsabilidade com esse fluxo de dados. Então, sempre colocar um adendo de acordo com a situação da empresa. Aí, a questão de seleção de funcionários, hoje foi criado até um grupo nessa ISO nova, 27002, onde ele dá muita importância para isso. Então, você sempre vai encontrar pessoas, empresas, dependendo da maturidade, que não tem nenhuma regra para recrutamento. Mas uma coisa que todos nós podemos fazer numa empresa, seja de qualquer tamanho, que não tenha nada, é que crie um canal onde aquele candidato, tipo, trabalhe conosco, aquele candidato, na hora que ele se cadastra e manda o seu e-mail, o seu currículo, ele está consentindo que os dados dele sejam tratados para esse fim. Entende? Então, eu acho importante, porque ainda aqui na empresa, mesmo a empresa que eu trabalho, que é uma empresa média, você vê que esse processo, eu recebo currículo em mãos de todo mundo aqui, que sou eu ainda que faço o recrutamento e seleção daqui, depois mando para a área de psicologia, para avaliação psicológica, então ver como é o processo e a gente garantir esse recebimento de informação, entende? Que ele tenha um canal onde nos respalde que esses dados que a gente vai tratar ou chamar o candidato, eles chegaram de forma oficial. Entende? Para que a gente não seja surpreendida de eu estar chamando um candidato para um processo seletivo e ele dizer, como? Eu não dei meu currículo aí. Entendeu? Então, eu vejo isso daí como importante, essa questão da seleção. Entende? A parte 9. Relação com terceiros, a gente já falou que é muito a questão da responsabilidade dos operadores, de todo mundo que trabalha, todos os terceiros que trabalham em nome da empresa, deles terem pelo menos essas noções da proteção de dados, conhecer que a lei existe, que eles também têm responsabilidade, entende? A última, que foi o 9 aqui, que você colocou até como treinamento, eu acredito que esse 9 seria a nossa prestação de contas, onde aí seriam colocados todos os documentos, as políticas que foram criadas. Então, eu sempre, gente, eu tenho falado muito pela experiência, porque essa questão da maturidade da empresa é muito importante, não é o tamanho. Né? Você chega numa empresa aqui como a nossa, que é ensino superior, é saúde e tudo, mas a gente tinha um TI que era um TI de suporte, não tinha nada de segurança da informação. Todo mundo fazia a senha que queria, entende? Então, esse é o básico. Quando a gente vai fazer uma adequação, a gente pode alertar a empresa. Qual é o mínimo? Tem e-mail corporativo? Como é utilizado? Tem política de senha? As pessoas utilizam os seus equipamentos com os dados da empresa? Se elas utilizam, tem regra para que aqueles dados que estão dentro do seu ativo, entende? Que ele seja cuidado com a confidencialidade, porque não tem regra. Aqui eu chego no meu computador, tenho um monte de informação, sou da controladoria, informação confidencial, e eu nunca tinha visto esse cuidado. Entende? Então, eu acho assim que o básico dessas políticas de senha, mesa limpa, entende? Ela pode ser feita no início de qualquer empresa, mesmo que ela seja uma empresa pequena, entende? Que é o básico que a gente começa a falar em segurança de informação, onde a gente traz para o colaborador essa consciência de que na hora que eu saio e deixo meu computador logado e alguém vier fazer alguma coisa, sou eu que respondo. Na hora que eu empresto a senha para alguém e essa pessoa com a minha senha faz alguma coisa, sou eu que respondo. Entende? Então, assim, são práticas que são simples e corriqueiras em todo lugar que a gente vai, às vezes até com um nível de direção por desconhecimento mesmo. Entende? Então, eu reporto para essa importância, mas também para que nesse momento 9 aí, que seria a prestação de contas, onde a empresa, além de apresentar todo o trabalho que foi feito, também ela vai colocar as dificuldades e a questão do plano de ação, o que é a curto prazo, porque tem essas empresas de consultoria que elas colocam planos de ações irreais e inviáveis. Isso traz uma frustração muito grande para o contratante, para o empresário. Então, você tem que ver essa maturidade da empresa, o que é viável naquele momento. Olha, você não tem que contratar uma plataforma, uma Bicompliance, entende, para fazer um mapeamento. Nós vamos fazer em planilha do Excel
entende? As pessoas vão começar a entender o fluxo desses dados e vai chegar um momento que você vai ter, para fazer a gestão de titulares, a gestão dos direitos, a gestão do consentimento, lá na frente, comprar alguma plataforma que tem coisas mais baratas, entende? E eu acho que nesse momento ele precisa conhecer, e essa confraternização com os colaboradores que é colocado, eu acho muito importante, porque na hora que você está prestando conta para a empresa e que você envolve os colaboradores, você torna ele parte de todo o trabalho que foi feito e também torna ele responsável pelos resultados. Aí você coloca que o quê? Nada do que foi feito, até mesmo nesse intervalo de 6 meses, 1 ano, entende? As pessoas têm que estar preocupadas com as evidências, com tudo aquilo que mudou, e elas precisam estar atentas, eu preciso avisar, porque aquele mapeamento que você fez, aquele inventário de dados, ele pode mudar a qualquer tempo, e eles têm que saber disso, que eles são responsáveis de dar essa informação. Entende? Então, é essa continuidade que você falou, quer dizer, tem uma mudança tecnológica, tem uma reorganização administrativa, tem uma contratação do novo operador, tem uma compra de um ativo fixo, tudo isso vai impactar em todo o trabalho que já foi feito e eles precisam saber, ter a consciência que não é de responsabilidade do consultor, da empresa que está oferecendo serviço, ela ter uma bola de cristal, entende? Para adivinhar que até nesse tempo que você está por perto aconteceu essas coisas e foi omitida essas informações para que você coloque no seu trabalho. Entende? Então, é isso que eu queria contribuir. Legal, muito obrigado. Aliás, aproveitando, gostaria que você fizesse esse resumo, tá? E acrescentasse lá no material. Você tem o material aí, então acrescenta lá, por favor, tá? Porque depois a gente faz uma lida única, então. Então, o Pedro levantou a mão, depois o Morelli, já estamos no final, por favor. Pedro, abre o seu... Esse documento, eu acho que ele está ficando rico. Eu acho que você devia republicar ele lá, para que as pessoas pudessem, eventualmente, estar adicionando realmente, como você está pedindo aí para a Vânia. E ela foi muito rica nos detalhes que ela colocou e da experiência que ela tem. A única questão assim, que não é um contraponto, mas que eu vi que para mim fez diferença demais, é seguir pela planilha do Excel. Talvez você tenha que ser muito expert na situação de aplicação, porque tanto no Excel quanto no processo de adequação. Quando a gente usa um aplicativo, ele acaba dando essa direção para a gente. Então, é uma bússola. Principalmente porque os questionários que tem nas ferramentas, eles acabam levantando questões que a gente nem está ligado o tempo todo. Por exemplo, esse que eu falei que eu passei a usar, ele tem quase 13 questionários segmentados que vão tornar muito mais robusto essa condição, e ele tem um algoritmo até para fazer o mapa de risco. Eu acho que é tão importante, eu acho que o Orosipo colocou isso de forma tão destacada. Mas, primeiro, então, agradecer, acho que o Orosipo hoje foi fantástico, concluiu. Eu penso que você devia estar colocando o documento de novo lá para que fosse republicado, e aí a Vânia poder estar complementando. E agradecer hoje a participação da Vânia, que foi ímpar, né? Deu toda a diferença aí na nossa discussão, né, nesse aprendizado. Então, obrigado, estou me despedindo já aqui. Assim que o Morelli terminar, eu vou estar encerrando a gravação, porque eu tenho que finalizar isso, porque eu tenho uma outra reunião nesse momento agora com o cliente, tá bem? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Morelli, seu microfone está desligado, tá, Morelli? Continua desligado, Morelli. Ok, eu não vou me alongar, certamente por causa do respeito ao horário aqui, só quero fazer uma observação. Tudo isso é muito rico que nós discutimos, e em algum momento, depois que a gente concluir esse trabalho, nós vamos ter que avaliar a cronologia das ações. Por quê? Por que eu digo isso? É muito importante tudo isso que nós dissemos aqui hoje, mas existe eu vou dar um exemplo aqui para esquentar o diálogo. Por que eu estou dizendo de cronologia? Enquanto se faz tudo isso, os hackers estão agindo e as empresas estão expostas a ataques.
e basta que um único ataque seja bem sucedido, nós temos uma invasão e a empresa já não escapa mais do prejuízo. Não tem como mais. Então, depois que nós discutirmos todo esse processo, que é riquíssimo, que é extremamente importante para uma análise, digamos, cronológica do processo de gestão da segurança da informação, que nós façamos também uma análise da cronologia das ações, porque isso é trocar pneu com o carro andando. Eu tenho que fazer a compliance, mas eu tenho que cuidar das portas de segurança da empresa também. Então, eu queria propor aqui, num dia mais lá na frente, que eu possa falar um pouquinho a respeito da cronologia das ações. Como é que a gente mistura tudo isso? Porque segurança da informação se compõe de diversos pilares. Este pilar que foi tratado hoje é um pilar extremamente importante em termos de compliance, mas nós não podemos esquecer que tem que andar junto com a cibersegurança. É isso que eu queria dizer. Legal. Pedro? Eu queria... João, acho que... Não, só para encerrar. Não, vou encerrar também, porque eu também tenho uma reunião agora. Agradecer, que eu tenho tempo que eu não venho na reunião. Aprendi demais hoje com o Orozimbo. Como sempre a gente aprende, né? A Vânia foi muito pontual. E complementando só essa parte que o Morelli falou aí, a minha ausência da reunião tem sido em decorrência disso. Eu peguei uma transportadora, e não é para fazer LGPD. Toda furada, eles nem sabem o que é LGPD. Então, o que eu estou fazendo? Exatamente isso que o Morelli falou. Eu estou cuidando somente de todos os furos que eles têm lá e estou toda semana, e coincidentemente, não tem jeito, tem que ser às quinta-feira, e só não fui lá hoje, que eles desmarcaram ontem. Eu estou tratando exatamente disso, catequizando os camaradas, preparando para o espaço que eles têm que dar lá na frente, e estou arrancando todos os buracos que eles têm na segurança. Porque senão eles não andam. Na realidade, o que você está fazendo é fechar todas as portas antes de fazer a compliance. Exatamente. Então, assim, eu descobri, por exemplo, que eles têm todos o Windows... Eu descobri, né? Eles usam o Windows 7 e eles sequer, Office antigo, e eles sequer precisam do Office, por exemplo. Além de eles estarem com o software pirata, eles nem precisam daquilo. Entendeu? Então, agora eu vou dar uma aula de OpenOffice para eles, só para eles poderem usar quando eles precisarem, que eles nem precisam. Tudo eles precisam de um sistema de gestão contratado. Aí sim, eu vou tratar lá depois com o sistema de gestão. É nesse sentido que eu falo, que é importante avaliar a cronologia das coisas. Exatamente. Então, só para encerrar, obrigado a todos. Vânia, parabéns. Orozimbo Obrigado, também. Vânia. Parabéns aí pela explanação. Muito bom. Senhores, muito obrigado. Lembrando sempre que essa live deve ser publicada, vai estar lá no canal. E que todo mundo curta, compartilhe e comente, tá? Eu já publico daqui a pouco. Então, estou desligando aqui. Até mais, gente. Valeu. Boa tarde. Abraço. Bom dia, boa tarde, boa Obrigada a todos. Abraço a todos. Obrigado a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, tchau.